Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuação do anterior, né, Viúva segundo a Bíblia, parte 2, né, eu terminei contando um pouquinho da minha experiência como viúva no vídeo anterior, vou dar continuação agora, né, eu tinha falado sobre 1 Timóteo, capítulo 5, né, que fala acerca da viúva, das viúvas, e eu tinha falado sobre a associação de 1 Coríntios 7,39, né? E falava que enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele pela lei. Mas falecendo seu marido, fica livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor, né? E eu contei um pouquinho da minha experiência lá, né? Quem não assistiu o vídeo, assistir lá que vai entender o que eu tô falando aqui nesse segundo vídeo desse tema. E eu tinha falado sobre a palavra de Deus, né? Associando 1 Coríntios 7 com 1 Timóteo capítulo 5, sobre a viúva. Parece até uma contradição, né? Que o Senhor está contradizendo a palavra dele, só que não, né? Eu vou dar continuidade agora falando sobre isso, que eu disse que eu me encaixava aqui, né? Mesmo tendo ficado viúva jovem. Por que, gente, que eu me encaixo aqui? Porque aqui estava falando relacionado a viúvas que não segue esse princípio aqui, esse princípio falando o proceder de uma viúva. Que uma viúva jovem, ela dificilmente se comporta como está sendo orientado aqui, ó. Ela se encaixa na parte onde está advertindo, mais do que onde está orientando o que fazer, na palavra de Deus aqui, em Timóteo, capítulo 5. Então, por que eles estavam considerando as viúvas menos de 60 anos não viúvas? Por quê? Porque aqui a assistência, aqui tá falando, gente, na igreja, não é no geral, né? A mulher que o seu primeiro casamento, seu primeiro esposo falece, ela é viúva, só que aqui ela não estava sendo inscrita na igreja, por quê? Porque a assistência aqui, o socorro, material, financeiro, ajuda, era para aquelas viúvas idosas que viviam só para a obra de Deus, né? Tinham filhos e netos, cuidavam deles, não tinha como se suprir, né? Se sustentar, não tinha mais idade de trabalhar fora. Eu falo isso muito antigamente, até os tempos antigos naquela época, né? Hoje em dia tem muitas mulheres com 60 anos mais trabalham, né? Então, assim, relacionado a antigamente, né? Então, assim, eu como viúva, eu me encaixava nessa parte aqui que eu falo de servir o Senhor. Eu criava minha filha, 5 anos que fiquei viúva. Eu criava minha filha na presença de Deus, procurava dar bom testemunho, servia a Deus, orava pela obra de Deus, cuidava das coisas do Senhor, né? Procurava dar bom testemunho dos princípios de Deus. E aí, onde vai entrar o meu esposo aqui? Gente, eu vou dar um detalhe aqui, não é por orgulho nem soberba. Eu fiquei viúva jovem, mas, gente, graças a Deus, eu nunca precisei de uma cesta básica da igreja. Nunca. Se alguém disse ou disser que eu já precisei, é mentira. Nunca precisei. Nunca. Não tô falando por orgulho ou soberba, porque é uma benção você ter essa assistência, esse socorro, né? Mas graças a Deus eu não precisei. O Senhor supriu a minha vida, minha filha, durante todo o tempo, desde quando o meu esposo esteve internado, do acidente até após o falecimento dele, o Senhor nunca deixou faltar nada, tudo, desde o funeral dele, tudo, o Senhor preparou tudo. Não me deixou desprovida, desamparada em nada com a minha filha. Então, da igreja eu só precisei de assistência espiritual, graças a Deus. E nesse
período, eu não fui pesada à igreja financeiramente, entendeu? Então, a parte espiritual, aqui na orientação da palavra de Deus, como viúva, eu segui tudo, ao pé da letra. E não foi por obrigação, não, foi por alegria, por amor, que eu amo o Senhor e a palavra do Senhor, né? E se alguém se interessou por mim, o Senhor nunca deixou se aproximar de mim. Sabe, se eu tentei me aproximar de alguém, o Senhor também não permitiu. Gente, não aconteceu, não aconteceu. Durante meu período todo de viúva, diante de Deus, da palavra de Deus, nunca aconteceu. O Senhor não deixou meus pés vacilar, não deixou meus pés tropeçar. O Senhor não deixou, não permitiu se aproximar de ninguém, nem eu querendo, nem a outra pessoa querendo, até chegar a pessoa certa, segundo a vontade do Senhor, para eu me casar. Aí eu casei novamente no Senhor com meu esposo. Ele era solteiro, aí ele tem 1 ano a menos que eu. O Senhor cuidou de cada detalhe, preparou todas as coisas. Ele foi até o pastor falar com o pastor sobre mim. O pastor orou por nós, o Senhor fez promessa a nós e o Senhor cumpriu tudo nos mínimos detalhes, preparou todas as coisas em cada detalhe do que o Senhor falou. E foi uma bênção. Nosso casamento foi uma bênção. As partes das lutas, nos 5 primeiros anos que eu falei num dos meus vídeos anteriores, isso aí é testemunhos futuros que eu vou contar em outros períodos, em outras ocasiões, dentro da palavra de Deus, que no momento ainda não se encaixa, tá? Então, eu tô contando aqui o testemunho no momento sobre a minha viuvez até o meu casamento com meu esposo atual, que eu já estou há 13 anos. Então, gente, o que difere um casamento, um filho um filho de uma viuvez, quando a gente se casa de novo, de um filho de outro relacionamento, de uma pessoa que não é viúva e se casa de novo? O que acontece? Eu não vou precisar repetir aqui, né, o que eu li aqui para vocês. Nem aqui, nem em Timóteo 5, nem em 1 Coríntios 7, né? Não vou precisar repetir para vocês. Por quê? Porque tinha todo um cuidado do Senhor comigo, com a minha filha. Tanto que quando meu esposo foi falar com o pastor para se aproximar de mim, o pastor falou assim para ele, junto comigo: olha, Isaac, você está tomando para você como responsabilidade não só a Jaqueline, mas a Lorena, a filha dela, que é filha da viuvez dela, tá? Então a sua responsabilidade é com as duas. Ele simplesmente falou assim: amém, pastor. E o pastor orou por nós. Tá? Essa é a diferença, tá bom? Então o que acontece? Eu não trouxe uma bagagem, uma dificuldade de um casamento anterior pro meu casamento atual. Tanto que Lorena, quando ela começou a chamar o Isaac de pai, gente, eu tô contando esse testemunho aqui, essa experiência, porque é uma bênção do Senhor quando a gente faz uma coisa dentro da orientação que eu tô falando na palavra de Deus, que tá aqui na palavra de Deus. Então, minha filha, da minha viuvez, do meu casamento anterior, ela não trouxe nenhuma dificuldade para o meu casamento atual. Ela não trouxe. Então, ali ela começou a chamar ele de pai. No começo eu achei que era brincadeira dela, sabe? Que aquilo não ia permanecer. Não, mas ela continuou chamando. Aí eu comecei a ver que era uma consideração, um carinho. E ele chama ela de filha. Tanto que é assim até hoje. Ela filha e ela pai. E, gente, ele orienta ela, sempre aconselhou, se preocupava, cuidava, presenteava, nunca negou nada. Quando ela... É claro que o inimigo sempre tenta investir de alguma maneira, né, causar um atrito, uma divisão, né, mas Deus, com a mão poderosa dele, vem e repreende, né. E ela com ele até hoje, ele conversa, orienta ela respeita, sabe? Sempre houve um respeito, uma consideração entre ele e ela. E é uma coisa muito bonita de se ver, porque você vê a mão de Deus, sabe?
E eu vejo o cuidado de Deus com ela, comigo, né? E agora com ele. E tanto que nós temos agora o nosso netinho, que ela já é casada, né? Temos o nosso genro. Gente, é um amor, assim, ele ama o vovô ama ele, é uma paixão, um amor, assim, sabe? Que, gente, é tão legítimo, original, tão maravilhoso, que você vê que como as coisas de Deus ela é perfeita, como quando tem a mão de Deus em algo, um projeto de Deus, como Deus opera maravilhosamente bem, como é diferente, sabe? Então, eu tô contando essa experiência para vocês entenderem, gente, o que é estar dentro do princípio de Deus e quando está fora. Não tô dizendo que você não pode se casar tendo um filho de outro relacionamento. Você pode, por exemplo, você vai casar com uma pessoa, ela tem filho de outro relacionamento, já viveu com aquela mulher, ele não é casado, não tá ligado a ninguém. Ele não foi casado legalmente, então não tá ligado a ninguém. E você também. Entendeu? Então aquele teu filho não vai trazer dificuldade. Se ele trouxer, é porque ele já é uma pessoa problemática, já vem antes, né? Já é uma coisa pré-existente. Mas quando é um divórcio, principalmente se esse divórcio trouxe traumas, trouxe uma bagagem, vai trazer dificuldade para a vida daquela outra pessoa atual. Por isso que é ruim quando uma pessoa solteira se casa com uma pessoa que é divorciada ou vice-versa, sabe? Tem uma bagagem, tem um trauma, tem todo um problema que é trazido anteriormente. O que eu vou chegar aqui no assunto com vocês? O que acontece? Por que o Senhor fala que se divorciar e casar de novo para o Senhor se torna um adultério? Porque você está adulterando um princípio, um mandamento, a palavra de Deus. E, gente, vamos prestar atenção. Olha, por que o Senhor fala que é adultério, um divórcio? A pessoa separa. Tô falando da pessoa, não estou falando da pessoa que está na ignorância e não conhece a palavra de Deus, não, e passou a conhecer só depois, não, tá? Tô falando uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Já é um cristão, já conhece a palavra, tudo. E ele faz a vontade dele. Ele quer fazer a vontade dele. Aí, a palavra de Deus não escraviza ninguém, vai lá e fere princípio. E aí, o que acontece? Casa, separa, depois casa de novo. Gente, eu falando pra mulher. Cada pessoa que ela casa descobre o corpo dela. Meu primeiro marido faleceu, meu primeiro marido, agora é como se eu fosse solteira, fosse meu primeiro homem, meu primeiro namorado, e vice-versa, entendeu? É diferente. Agora se casa, separa, é uma prostituição, como se fosse uma prostituição. É realmente um adultério. Você separou de um, o outro vai descobrir o seu corpo. Gente, é uma prostituição. Para pensar. E fica aquele ciclo vicioso e você passou o problema anterior, trouxe a bagagem, passa o problema nesse casamento, e você vai ficar casando, separando, e sempre vendo um erro na outra pessoa, sendo que você está errando. Você está fora de um princípio, você está ferindo um princípio. Por isso a dificuldade, essa dificuldade para a sua vida, para a vida da outra pessoa, se você tem filho, para os seus filhos. Né? E vai passando isso de geração em geração, como eu disse num dos vídeos anteriores. Então se atenta, pede uma bênção ao Senhor. A palavra de Deus não escraviza, mas é uma bênção. A palavra de Deus é um presente. O Senhor nos honra quando a gente honra a palavra dele. Ele nos honra quando a gente obedece a palavra dele. E não é em vão, não. A gente não é envergonhado. Amém? Então, o que acontece? Eu deixei um tópico aqui que eu quero explanar com vocês. Por exemplo, eu falei sobre a pessoa que não conhecia o Senhor, né? Não conhecia o Senhor e depois veio servir o Senhor e aí é outra situação. Então se casa novamente, o passado dele foi apagado, o Senhor apagou a transgressão, é outro assunto, tá, gente? Agora, se você transgrediu, feriu o princípio, já conhecendo a palavra de Deus, segundo a sua razão, que você queria fazer a sua vontade, seguir o seu próprio caminho, entendeu? Não queria obedecer o Senhor, a palavra do Senhor, é outro assunto, tá? Então, assim, suponhamos que uma pessoa casou menor de idade. Ela casou menor de idade, deu ruim, não tinha estrutura nenhuma, emocional, psicológica, nada. Principalmente na palavra de Deus, estava na ignorância. Aí ela se separou. Aí é pecado que ela se case de novo?
Ela era menor de idade, ela casou às vezes porque ela foi instruída, orientada pela família, né? Antigamente se fazia muito isso. A moça engravidava, ou então era desonrada, que a gente já sabe do que se trata quando fala de desonra, né? De uma moça, um rapaz, principalmente antigamente. Hoje em dia não conta tanto isso, né, gente? A gente vê tanta coisa assim, até mesmo dentro da igreja, no meio cristão, né? Mas não era para ser assim, mas tudo bem. E antigamente que as famílias, elas zelavam muito pela moral e o bom costume, independente de ser um cristão ou não. Então, tipo assim, o que acontecia? O pai ia e casava a moça, o rapaz, mesmo sendo menor de idade. Ele sem estrutura nenhuma, ela sem estrutura nenhuma emocional, psicológica, sem base bíblica, enfim, em nada. Então é pecado que ela se case? Se ela divorciar e depois ela casar, tá com mais maturidade, mais entendimento? Não, não é. Ela era menor de idade, não sabia o que queria, né? Foi praticamente induzida a se casar, né? Enfim, a fazer aquilo que os pais achavam que era certo. E deu ruim, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Então, gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É como eu disse, a palavra de Deus aqui, ela justifica e ela também já julga. Tá? Eu tô passando aqui para vocês aquilo da parte de Deus que o Senhor me dá para passar. Aquilo que é uma experiência minha, aquilo que o Senhor me dá entendimento, aquilo que eu tô no posicionamento para passar para vocês. Não vou passar alguma coisa para vocês que eu não vivo, que é uma mentira. Não posso, eu tenho temor do Senhor, eu amo o Senhor, a palavra do Senhor, para fazer isso. Se for para mim fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, como eu falo para vocês, eu prefiro não fazer. Eu passei muita luta nos primeiros 5 anos do meu casamento. Eu larguei o trabalho na casa do Senhor. Eu larguei o trabalho, o que eu fazia. Porque eu tinha que priorizar a luta que eu estava passando no meu casamento. E eu não podia ficar fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, passando dificuldade para a vida das pessoas ali. Que isso a gente passa, tanto se você estiver em luta fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, ou quando você está no erro, em pecado, entendeu? Ferindo o princípio de Deus e fazendo a obra de qualquer jeito. Você está passando dificuldade para a vida das pessoas, está pregando o que você não vive. O Espírito Santo não flui, não tem frutos, não tem resposta, entendeu? Você fala e nada é a mesma coisa, porque você não tem testemunho para aquilo. Então o Senhor nem permite que flui. E em alguns casos, quando o Senhor tem um propósito para aquilo, Ele permite que flua. Aí eu vou entrar lá no assunto da jumenta com Balaão, né? Quando o Senhor não tinha quem usar. E aí o Senhor usou a jumenta para falar com o Balaão, que estava indo amaldiçoar o povo de Deus, a mandado de Balaque. E o Senhor já tinha abençoado o povo dele, não podia deixar que amaldiçoassem. E o Senhor queria dar uma experiência para Balaão. Então ele usou a jumenta. Então tem um caso específico que o Senhor pode até usar, como a palavra dele mesmo diz, né? Naqueles dias muitos salvarão muitas vidas, mas não salvarão suas próprias vidas. Porque o Senhor tem um propósito em usar, porque Ele tem vida a alcançar através de você. Se você tem um dom do Senhor sobre a sua vida, mesmo que você esteja usando fraudulosamente. Mas naquele dia a conta vai chegar para você, Ele vai tratar com você, você vai prestar conta da sua vida, da sua salvação. Entendeu? Independente de vidas terem sido alcançadas através de você. Entendeu? Então, gente, é isso, tá? Então, contando aqui sobre a viúva jovem, as que não são... Aqui, que não é considerada é nessas posturas aqui, tá? Como eu disse no vídeo parte 1, que não são consideradas viúvas, por quê, né? E aqui não ser inscrita as jovens. Por que as jovens não são inscritas? Se elas não se encaixar aqui, né? E estiverem encaixadas nas advertências, que diz aqui na palavra de Deus. Amém, gente? Então, assim, é isso que eu tenho, né? Nesse segundo vídeo, na parte 2, de viúva segundo a palavra de Deus. E subi aqui o brilho rapidamente. O celular descarregou e aí deu mais escurecidinha na tela. Então, para hoje, gente, a continuação desse tópico, desse tema, né?
viúva segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, parte 2, é isso, a palavra de Deus ela não deixa dúvida, ela não nos deixa enganado, nem confundido e nem envergonhado, a não ser que a gente esteja ferindo o princípio, esteja desobedecendo a palavra de Deus, que é a verdade, né? E aí o Senhor permite, né, ser envergonhado. E a verdadeira orientação, gente, está na base bíblica, está na palavra de Deus. Tem coisas que vêm como orientação, ela tem uma revelação para o Senhor, mas ela tem um período a ser cumprido, né? Não é algo permanente, que é um mandamento, um princípio, um estatuto, como a palavra de Deus. Entendeu? Então é isso, tá bom? Eu encerro aqui, então, esse tema, esse tópico, né? Esse assunto da viúva. E entro com um novo tema, né, segundo a revelação do Senhor, no próximo vídeo, tá bom? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenham um bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos.